Bem-vindos ao Turismo em Destaque. Imediatamente antes do verão tive a oportunidade de dizer, quando se viu que havia necessidade de injeção de capital na TAP, que o Estado não devia deixar cair a companhia. Mas também tive a oportunidade de dizer e relembrar algo que ando há mais de 2 décadas a dizer, que várias coisas precisavam de ser resolvidas, isto se, de uma vez por todas, se quisesse finalmente ultrapassar o chamado problema TAP. E, dentre essas medidas que eu tenho vindo há muito a repetir, uma delas é que Portugal passasse a ter algo que porventura nunca teve, ou pelo menos que nas últimas décadas seguramente não tem tido, que é uma estratégia, ou se quisermos, uma política para a aviação. E por aviação, deve entender-se para além do transporte aéreo, os equipamentos, as infraestruturas aeroportuárias, a navegação, o controle, a segurança e a regulação aéreas. Porquê? Porque senão corre-se o risco de, sempre e quando se fala de TAP, olhar-se tão só para a árvore e não ver a floresta. Ora, a TAP é algo que não está sozinho, está inserida num ecossistema. E o seu ecossistema natural é esse, e daí a necessidade desta estratégia, desta política. O segundo aspecto que me parece determinante e fundamental, aliás, ficou largamente provado pelas piores razões, mas ao longo de todo este ano, desta pandemia, desta crise sanitária que atravessamos, é que a aviação seja considerada como parte integrante e peça fundamental da atividade turística. E como vimos, não havendo turismo, não houve deslocações. Não havendo deslocações, o que é que aconteceu? O setor da aviação, pura e simplesmente, parou e está muito perto, em muitos casos, do colapso. Ora, todos estes aspectos, ou não terem sido decididos e não terem sido logo assumidas estas questões, quase que empurraram a situação para, podíamos dizer, um beco sem saída. E aquilo que começa a estar em causa, agora com este plano de reestruturação, é que o que se vai procurar fazer é reduzir a capacidade operacional da empresa. Ora, reduzindo-se a capacidade operacional da empresa, é bom que se tenha presente que se vai prejudicar a atividade turística e se vai prejudicar a economia nacional. Por outro lado, também é fundamental termos noção que todas estas decisões, as mais do presente e as do passado também, foram sempre tomadas quer por decisores políticos, quer por decisores empresariais, nomeados pelos primeiros, que, há que dizê-lo, seguramente terão muitos méritos, mas que de aviação pouco ou nada sabem. E não saber de aviação quer dizer, e nomeadamente transporte aéreo, quer dizer estar por fora, por assim dizer, de um dos setores mais competitivos do planeta. Ora, acontece que, por exemplo, decisões desta natureza foram, para não recuarmos muito do tempo, foram das que estiveram na origem daquela medida apressada que se tomou, daquelas decisões apressadas que levaram à privatização, à entrada de acionistas privados na empresa, aqui há poucos anos, que, entretanto, alguns deles já saíram e que, na altura, eu alertei que, porventura, como eram soluções apressadas, provavelmente não iriam correr bem e, como de facto não correram, uma vez que todas estas decisões conduziam a que o que era essencial não fosse resolvido. Não só o que eu disse, mas também bastava olhar para os resultados que a companhia foi apresentada ao longo de décadas e quase sempre os resultados, ano após ano, eram prejuízos. Ou seja, não havia aqui uma apresentação de lucros. E, portanto, o problema já lá estava, já lá residia. E quer mais recentemente, quer há mais anos, aquilo que sempre nós vimos foi uma nomeação de gente por parte dos decisores políticos, de pessoas da sua confiança, mas que de aviação pouco ou nada sabiam. E não está em causa aqui o mérito, as capacidades, as competências das pessoas e que com certeza foram fazer o melhor que podiam e sabiam. Só que quando não se sabe, é muito maior a probabilidade de errar. E se errar é humano, é óbvio que quando não se sabe, essa probabilidade aumenta exponencialmente. Ora bem, estas incapacidades de gestão, por um lado, se somarmos isto às reivindicações que as várias forças laborais, nomeadamente os sindicatos dentro da TAP, foram tendo ao longo dos anos, e que as conquistas que foram tendo, e repare-se, não estamos aqui a julgar a justeza ou não das propostas e das reivindicações feitas, mas, naturalmente, com administrações desconhecedoras do que era o mundo da aviação, obviamente que se juntou aqui, por assim dizer, a tempestade perfeita e que motivou a que a TAP, hoje em dia,
fosse acumulando ao longo dos anos e hoje em dia tenha uma estrutura de custos completamente desajustada daquilo que é os padrões internacionais. E, portanto, esta é a razão, ou seja, este é o problema endógeno, porque já residia dentro da própria companhia, que levou Bruxelas, quando foi necessário agora, há uns meses, o Estado resgatar, injetar dinheiro na companhia, que levou Bruxelas, ou que obrigou a obrigar o Estado português a apresentar um plano de reestruturação, uma vez que não se tratava da pandemia ou das consequências da pandemia, como em muitas outras empresas a nível europeu aconteceu, mas era um problema mais profundo e que já vinha, por assim dizer, de longe. Ora, de uma vez por todas, e para concluirmos este nosso raciocínio, o importante aqui é que se arrepie caminho. A TAP, de uma vez por todas, precisa de estar no caminho do progresso e, para isso, tem que ser postos à frente da companhia gestores com capacidade e com méritos reconhecidos e que saibam exatamente da aviação. Porque a consequência mais direta, se assim não for, a consequência mais direta que isso vai ter é prejudicar, obviamente, a companhia, mas, sobretudo, ou através desse prejuízo da companhia, é, mais tarde ou mais cedo, estarmos a pedir novo resgate para a empresa e que vai custar necessariamente dinheiro ao bolso dos portugueses e mais, vai prejudicar a atividade turística, vai prejudicar a economia e, não é exagero dizê-lo, poderá mesmo vir a pôr em causa alguns aspectos da soberania nacional. Antes do mais, há que dizer que a liberdade de expressão e o direito de manifestação são direitos constitucionalmente consagrados. Por outro lado, julgo que é fundamental sublinhar a profundíssima crise, a maior da sua história, que a atividade económica do turismo está a passar. E ao passar esta crise tão grave, tendo sido, como temos aqui procurado demonstrar no Turismo em Destaque, semana após semana, praticamente abandonada por parte do Estado, dado que ainda não foi criado um programa específico de apoio à atividade turística que tenha em conta as suas diferenças face às demais, é natural, é humano, é compreensível que haja muita gente que comece a desesperar porque a situação é dramática e essas pessoas veem, nestes meses da pandemia, começam a ver a sua vida, uma vida de trabalho, a esboroar-se, a esvair-se por entre os seus dedos. Eu sou um grande crente e um grande defensor da sociedade civil. Acredito que todos os problemas devem ser preferencialmente resolvidos através das suas estruturas representativas, nomeadamente das associações empresariais. Porque ao surgirem estes movimentos inorgânicos, corre-se o risco de se ser menos eficaz, de se perder a razão ou até de, eventualmente, comprometermos processos negociais ou de outra natureza que possam estar em curso. E, portanto, as mudanças devem ser feitas por dentro, mesmo que elas tenham que ser profundas, com a substituição, com a alteração dos órgãos sociais. Porquê? Porque isso torna sempre todos esses processos mais legítimos, mais transparentes, mais democráticos e, portanto, obviamente, ficam sempre respaldados e evita-se que a opinião pública pense que estas manifestações não são do que servir agendas individuais, do que algumas manifestações de populismo ou de demagogia, por mais nobres que sejam os resultados que aí são defendidos. Finalmente, convirá dizer que este é um sinal muito claro que é dado ao movimento associativo e empresarial do turismo. Um sinal de que algo está em aberto, de que algo vai mal e de que algo tem que mudar. E mudanças essas que poderão ser ou podem ser de rostos, mas também podem ser de causas, mas talvez mais importantes, as mudanças que se esperam face à atual conjuntura que a atividade turística atravessa, são mudanças de visão e mudanças de atitude, porque só assim será possível ultrapassar a presente situação.